Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse nosso segundo vídeo da série de microservices. Nesse segundo vídeo a gente vai estar falando sobre o RabbitMQ. Ele é uma continuação do nosso Start. Esse Essentials aqui ele contém uma série de outras informações técnicas sobre o RabbitMQ, mas basicamente a gente já vai ter aí quase uma mão na massa, tá? Quase, porque a gente vai conhecer duas ferramentas assim que são essenciais, tá? Uma ferramenta de teste, né, de teste visual, uma ferramenta visual, e uma segunda que já é o próprio RabbitMQ no ambiente de dashboard dele, com a dashboard dele, certo? Vamos adiante. Vamos aos objetivos então do nosso treinamento de hoje, da nossa segunda aula. Bom, como vocês já viram no nosso índice anterior, tá? Eu vou abordar hoje conceitos básicos, termos básicos. Eu vou abordar uma ferramenta chamada TryRabbitMQ, que está nesse site aí mesmo, .com. É uma ferramenta confiável. E a gente vai já explorar o RabbitMQ Dashboard, que é a própria dash do RabbitMQ. Vamos lá? Voltando ao nosso menu principal, conceitos básicos. O que a gente tem nos conceitos básicos? A gente tem o seguinte, primeira coisa, tá? Vocês já viram na aula passada, mas isso é só para relembrar um pouco. Então, o RabbitMQ ele é um message broker, tá? Que implementa, dentro de outras coisas, o protocolo de mensageria chamado AMQP. Ok? Então, o AMQP, ele na realidade, ele padroniza as mensagens, tá? Usando a terminologia que a gente vai ver mais adiante, para quem não conhece ainda, que são producers, consumers e o próprio termo de message broker. Começando aqui pelo pai, né, da criança, então o John O'Hara, na realidade, ele não é o idealizador do RabbitMQ. Ele é o idealizador do protocolo AMQP. E esse aqui é um print, então, da foto pública dele, John O'Hara, e ali ele está acreditado como inventor do AMQP. Prosseguindo. Dentro de conceitos básicos, tá? Falando do core do RabbitMQ, a gente tem 4 figuras básicas. Um producer, uma exchange, uma fila, que se chama queue, e um consumer. Quando a gente fala de publicação, de publishing, a gente tem este seguinte desenho aqui. A gente envolve um producer, uma exchange e uma fila. Tá? Esse é o nosso conceito de publicação de uma mensagem. E a própria mensagem, né? Deixa eu dar um enter aqui. Temos aqui uma animaçãozinha, bem simples. Quando a gente fala de consumo dessas mensagens, consumo do serviço, a gente está falando desses dois elementos aqui, da queue, que é a fila, e o consumer. Mais uma animação. Quando a gente fala de múltiplas filas, ou de multiples queue, a gente está falando desse conceito aqui. Um producer, um exchange, duas ou mais filas e os consumers apropriados para cada uma delas. Isso aqui deu trabalho para fazer. Confesso que eu não tenho muita intimidade com o PowerPoint, né? A não ser o básico mesmo. Essa questão de animação é bem complicada. É fácil, mas ela é chata de fazer. Bindings é um outro conceito básico. O bind, na realidade, tá, é a comunicação da exchange com a fila através de uma binding key, né, de uma chave. O que é routing key? Routing key é uma chave de roteamento que ela é especificada lá no producer. Tá? Lá no producer vocês têm
um local que vocês vão, isso depois no código e também nas ferramentas de simulação, a gente vai ver isso bem de perto. Vocês configuram e colocam lá a routing key de vocês, nesse caso aqui a gente chamou ela de X. Essa routing key, ela é ligada a um binding key, certo? Mais adiante, que sai da exchange aqui e vai até a fila. Então aqui é o nosso binding, o nosso binding tem essa binding key aqui. Na animação vocês já devem perceber que ele vai para o lado do X, porque ele contém um routing key chamado X que foi colocado lá no producer. Importante, exchanges. Quais são os tipos de exchanges? São mais de 4, tá? Com certeza. A gente está falando de 6 ao todo, sendo que neste vídeo a gente vai abordar Fanout, Direct, Topic e Default. Tá? São os 4 básicos que a gente vai trabalhar. E nós temos mais 2 ali que são os headers e a dead letter. Seguindo aqui, o conceito de exchange chamado Fanout é aquele conceito que libera a mensagem, ela multiplica dentro da exchange para todas as filas, ela replica a mensagem. Como vocês podem ver nessa animação aqui. O conceito Direct de exchange, ele é um pouquinho diferente. Tá? Ele é aquele conceito anterior lá do que a gente viu, do X lá, onde vocês vão criar uma routing key no producer de vocês. Nosso exemplo se chama Sales. A mensagem também aqui é Sales. Ela vai ir para a Exchange e na Exchange vai ter um binding ligando ela a uma das filas deste cenário aqui. Então a gente tem a Q1 e Q2, sendo que a gente tem também ali dentro binding keys diferentes. Tá? Vocês já viram o exemplo anterior, vocês já imaginam para onde vai ir essa mensagem. Ela chega no Exchange e é redirecionada para o binding key Sales, indo para a fila 1. Agora um conceito bem legal, é um dos que eu mais gosto, né? O Topic. O Topic, ele é bem simples também. Ele é muito parecido com o anterior, só que ele tem algumas peculiaridades. Vamos começar aqui, por exemplo, pela mensagem inicial lá, chamada Branch Houston, que tem a route key Branch Houston. Bom, vocês podem notar que aqui, ó, vou voltar um slide, não está aparecendo o producer, tá? Aqui nesse exemplo, mas ele existe, tá? Essas mensagens aqui, essas duas de cima e a de baixo, elas estão vindo do producer, só que por espaço físico em tela, eu não tenho ele aqui. Vamos lá? Desculpa. Então, a nossa primeira mensagem, Branch Houston, eu já vou dar o toque aqui para ele adiante, ela vai chegar na Exchange e vai ser direcionada. Por que ela foi para o Consumer 1? Vamos analisar a route key dela. Branch Houston. Literalmente é o mesmo binding key Branch Houston da Q1. Ok? Vamos para Q2. Ó, já dei a resposta, né? Branch Austin foi direto para Consumer 2 e passou pela Q2. Agora vamos pegar uma parte do conceito que é um pouquinho diferente. Ao invés de usar o nome literal que está lá, Branch Dallas, eu posso mudar essa nomenclatura colocando um asterisco. E daí todos os que tiverem a palavra Dallas após o ponto vão ser contempladas com essa mensagem aqui. No nosso caso, é apenas um. É a terceira fila. Ficou bem claro? O inverso também é permitido. Já vou mostrar um exemplo. O inverso, usando a Topic, tem um conceito muito parecido, só que ele é inverso. Nesse caso aqui, eu disse que esta mensagem de routing key branch ponto asterisco, tá? Ela vai ir para todos os bind keys que contém branch antes do ponto. Tá? Vamos ver na animação.
Vejam bem, isso aqui é uma animação, né, pessoal? Sujeita a erros, né? Erros de execução, erros de interpretação. Depois a gente vai ver com as ferramentas e com a própria Dash do RabbitMQ, na prática, esses exemplos aí, ok? Agora vamos para o conceito default. O default também é conhecido como nameless, tá? Ele não possui nome, ele cai nessa categoria de default. Não possui nome onde? Ele não possui nome aqui na nossa binding key. Vamos soltar um exemplo. Notem, aqui onde tem binding key branch Houston, por exemplo, eu não tenho nada nesse exemplo daqui, que é o exemplo default. Então, quando o exemplo é default e não tem uma binding key, o nosso RabbitMQ entende que esta mensagem aqui, por exemplo, hello, ela tem que ir para a fila cujo nome está na routing key. Então, eu tenho aqui a routing key QABC. Obviamente, a nossa mensagem tem que ir para a fila QABC. Então, ele toma essa decisão caso não tenha um binding key aqui configurado, que é o nosso caso aqui. Bem simples também de entender. Voltando para o menu. Termos básicos. Aqui é textual, tá? Na realidade, isso aqui é mais um recap, né? Uma recapitulação. Vamos lá? Um producer, então, manda mensagens para o Exchange. Um consumer recebe essas mensagens de uma fila. O binding, então, ele conecta uma exchange com uma fila usando o nome que foi configurado na sua binding key. A exchange, por sua vez, compara a routing key de um producer com a binding key do bindings. E aí ela faz o delivery desta mensagem para a queue apropriada. Os tipos de exchange que a gente viu anteriormente, isso aqui é só uma recapitulação, é o fanout, o direct, o topic e o default, nesses nossos casos aqui. Próximo. E, finalmente, o mais importante, que eu não tinha comentado, a mensagem, o texto da mensagem, propriamente dito, tá? A gente joga dentro de um campo chamado payload, uma das partes mais importantes da mensagem, o conteúdo dela. Payload. Voltando para o nosso menu. Vamos entrar agora no tryrabbitmq.com. Essa ferramenta, tá? Ela é uma ferramenta visual. Ela tem essa carinha aqui, tá? Uma carinha bem simples. No começo eu até achei estranho, eu pensei que não pudesse ser uma ferramenta confiável, mas eu fui atrás, pesquisei e eu descobri que essa ferramenta, tá, foi desenvolvida por um cara chamado Álvaro Videla. Então, se vocês colocarem lá www.gopivotal.com, vocês serão redirecionados para esse site aqui, que é hoje quem detém os direitos do RabbitMQ, tá? VMware, ok? Exchange. Eu já falei várias vezes de exchanges, né? Só agora para ficar bem claro, a gente vai usar esses três tipos aqui nos nossos testes básicos dentro da ferramenta, ok? Fanout, Direct e Topic. Mãos à obra, então. Exercícios. Então, pessoal, dando sequência, deixa eu abrir aqui o meu Chrome. Eu já tenho aqui a minha aba do tryrabbit.com. Vamos lá. Ele é bem visual, tá? Ele é bem fácil. Vocês podem trabalhar no modo avançado ou no modo Basic. Eu escolhi o Basic aqui para nós porque os nossos exemplos são bem fáceis, bem simples, né? Bem básicos, ok? Vamos começar arrastando as nossas figuras. Eu preciso de um consumer, que eu já arrastei. Eu preciso de uma fila, uma queue. Eu preciso de uma exchange e preciso, obviamente, de um producer, ok?
Vamos começar alterando o nome dessa gurizada aqui. Eu vou colocar só cons 1. De consumer 1. Já a nossa queue vai se chamar Q1. O nosso exchange se chamará EXCH. Simplesmente EXCH. Depois eu volto aqui no tipo, tá? E o nosso producer se chamará producer. Olha que legal. Beleza? Então, clico no editar. O editar aqui serve como um OK. Certo? Então, esse é o cenário básico de uma fila só. Se vocês clicarem aqui, né, digitarem uma mensagem X, por exemplo, teste, que eu já fiz um teste antes, não vai funcionar porque vocês não conectaram esses elementos aqui. Vamos lá? Para conectar é bem simples, cliquem dentro da figura, dentro da cor, deixem o dedo clicado e pressionem a tecla Alt. Às vezes não funciona, tá, pessoal? Só para vocês saberem. E comecem da direita para a esquerda. Cliquem novamente no outro objeto, na cor dele, no caso da queue. E aqui, ao contrário, o producer é da esquerda para a direita. Pronto, já temos conectado um cenário bem simples, onde o nosso consumidor 1 vai receber uma mensagem teste. Ok? Esta é a animação, esta é a simulação. Até aí tudo bem, né? Então, agora a gente vai entender um pouquinho mais daquilo que eu falei sobre bind key. Vejam que ela já aparece por default aqui. Mas antes disso, eu vou entrar no Exchange, porque a gente vai trabalhar no primeiro exemplo, tá? No tipo de Exchange Direct. Lembram que o Direct, ele necessita obrigatoriamente de um bind key que condiz, né, com esse producer aqui. Vocês lembram disso? Vocês lembram que é ligado o routing key ao bind key do bindings? É isso que a gente vai fazer agora. Cliquem na flechinha, às vezes é difícil de conseguir, tá? Eu vou colocar aqui bind key, vou botar um BK. BK, digamos, rota 1, route 1, change. E agora eu vou testar o nosso producer novamente, para ver o que ele vai fazer. Notem que ele chegou no Exchange e não foi mais adiante. Ele não largou uma mensagem na fila e não mandou para o consumer. Por quê? Porque nesse momento você já tem um route, um binding key, né, setado para este cara aqui. BK, underline, route 1. Ok? Ctrl C. Agora eu vou lá no producer para linkar um route key, que ele não tem ainda, com aquele nosso bind key lá do route 1, ok? E vou mandar uma mensagem. Olha que interessante. Ele foi, correto? Então, eu linkei o producer, né? Esse cara aqui que se chama routing key. Eu linkei com este cara aqui que se chama bind key. Beleza? Agora a gente vai fazer um cenário dentro do Exchange Direct ainda. A gente vai fazer um cenário um pouquinho mais requintado, tá? Um pouquinho diferente. Eu arrastei mais uma queue para cá e arrastei mais um consumer para cá. Esta queue eu vou chamar de Suzy queue. Ah, essa piada é ruim. Q2. E esse nosso consumer se chamará cons_2. Se eu vier no producer novamente e der um send, é óbvio que não vai mandar nada,
pois eu não tenho a ligação ainda do Exchange aqui 2 e nem aqui o 2 ao cons 2. Cafezinho. Agora a gente vai fazer a conexão desses elementos. Aqui. Que eu falei para vocês que às vezes não funciona, né, a conexão. Aqui. E é isso. Vamos ao producer novamente e vamos ver como é que ele se comporta. Vejam bem, com o Exchange Direct ainda, tá? Vamos ver como é que o nosso producer se comporta com este cenário. Ele ainda está mandando para o route key bk route 1. Ele foi só para aquele cara, o que configura, né, o conceito de direct, beleza? Se eu colocar aqui nesse bind key um nome, por exemplo, route 2, dei o change aqui, e simular novamente o envio desse payload aqui, lembram do payload? Ó, deixa eu dar um Ctrl X aqui. A mensagem é payload, tá? Olha que interessante, ele foi só para a rota 1. Óbvio, porque eu mandei para a rota 1. Se eu mandar para a rota 2, ele vai para a rota 2. Isso é o esperado. Beleza? Esse é o nosso conceito de Exchange. Deixa eu voltar aqui. Exchange Direct. Vamos agora para o Fanout. Até aí tudo bem? Café novamente. O edit é o ok, tá? Vamos fazer um teste. O nosso Exchange agora está Fanout. Isso serve, pessoal, para tantas quantas filas vocês tiverem aqui, certo? Exatamente dessa maneira que funciona e funciona comprovadamente. Opa, eu ia pegar um outro producer. Não, esse producer eu não preciso. Eu preciso de um outro consumer que se chamará cons_3. Vou conectar um ao outro. Vocês notaram que eu não tenho mais o nome dos meus bind key aqui, né? Por quê? Porque eu troquei a minha Exchange para o modelo Fanout. Certo? Deixa eu só ver se ele, quando vocês trocam de Direct para Fanout, ele preserva a bind key. Ó, que interessante, ele preservou. Então, essa ferramenta aqui ganhou mais um ponto meu. Deixa eu botar aqui. BK 3. Root 3. Dei o change. Mas o nosso exemplo estava sendo o Fanout. Eu coloquei mais uma fila, então, no nosso exemplo de producer aqui. Agora eu quero ver o que ele vai fazer. Antes de eu forçar uma rota aqui, eu vou deixar sem rota, com o Exchange Fanout, e ver o comportamento dele. Esse é o esperado, certo? Se eu colocar uma rota, digamos a 3, que eu acabei de construir, ele tem que continuar mandando para todos. Por quê? Porque não é esse cara aqui que vale. Esse cara só vale quando o Exchange for Direct. Lembre-se disso, tá? Quando for Fanout, o Fanout, por hierarquia, ele mata a routing key do producer. Ok? Voltando para o Fanout. Mais um testezinho. Deixa eu tirar novamente esse cara aqui. Mandar um olá.
Certo? Esse foi o nosso modelo Fanout de Exchange. Agora a gente vai para o próximo. O próximo é o Topic, aquele que eu falei para vocês, um dos que eu mais gosto, né? Pessoal, sem querer eu dei um F5 aqui e eu perdi os meus exemplos aqui. Ainda bem que era só o do Topic que faltava, né? Vamos lá novamente, tá? Um producer, um consumer lá no final, uma queue e uma exchange. Deixa eu fazer rapidamente aqui. Só esse nome aqui já chega. Já vou colocar no tipo Topic. A nossa queue é a Q1. O nosso consumer se chama cons1. Eu vou botar em vídeo rápido aqui, tá? Bom, e com isso a gente tem um cenário de topic, tá? Bem interessante. Vamos lá? Primeiro teste, do jeito que está, sem mexer em mais nada. A mensagem morre aqui. Por quê? Porque eu não estou colocando uma routing key, e é isso que eu vou fazer agora. Primeiro, este teste aqui, branch 1, ponto asterisco. Nós não temos uma rota chamada branch 1, ponto asterisco. A gente tem asterisco, ponto branch 1. Então, ela vai morrer aqui de qualquer maneira. Se eu colocar apenas branch, ponto asterisco, ela vem para o primeiro branch e o que tem depois, que é o asterisco, não importa para essa rota aqui. Branch, ponto asterisco. Agora, se eu colocar uma rota específica do tipo New York, ponto asterisco, ela não vai achar essa rota, concordam? Mas se eu especificar no asterisco que ela é a branch 1, o que vocês acham? Ela é enviada. Porque aqui nessa routing key, ou melhor, nessa binding key, deixa eu dar um Ctrl X aqui, binding key, aqui vocês notem que ela tem um asterisco na frente, então tudo que tiver depois do ponto e se chamar branch 1 vem para cá. E o mesmo serve para 2. Então, deixa eu dar um change aqui. Aqui nós temos este exemplo. Se eu colocar branch 2, a mensagem vem somente para essa filial aqui. Se eu tirar aqui, deixa eu colocar aqui sales. Ponto branch 1. Ele vai para de cima. Então, tudo que vocês colocarem aqui antes do ponto e tiver o branch 1, ele vai para cima. Branch 2 a mesma coisa. E aqui embaixo é ao contrário, é com branch. Então, vejam, pessoas, é branch no prefixo, né, antes do ponto. Então, vejam a flexibilidade que este tipo de exchange aqui, que é a Topic, tá, possui. Então, vocês conseguem fazer assim um universo de rotas diferentes e contemplar de acordo com a regra de negócio de vocês. Vocês podem ter, por exemplo, uma rota aqui que seja para logs, vocês podem ter uma rota que pode ser para mensagens para cliente, mensagens para vendedores, enfim, vocês podem ter N rotas aqui. E a Topic, tá, vai ser a rota que vai contemplar esse tipo de cenário aí de vocês. Certo? Então aqui a gente termina este tópico do RapidMQ Simulator, né, que é a nossa ferramenta visual.
Espero que vocês tenham conseguido dar uma entendida de que essa ferramenta aqui serve para auxiliar vocês e ela é fantástica, tá? Ela é muito boa. Aqui vocês conseguem sanar muitas e muitas dúvidas que vão surgir no decorrer do aprendizado de vocês, ok? Vamos voltar para a nossa apresentação. Deixa eu chamar aqui. Deixa eu entrar aqui no nosso menu principal. Indo então, pessoal, para o nosso último item do nosso vídeo, RabbitMQ Dash, ou a dashboard, né? O que contém este cara aqui? Ele contém o admin do RabbitMQ no PC de vocês. Aquela instalação que vocês fizeram no vídeo 1, agora a gente vai usar ela, tá? Então, primeiro, cliquem lá na tecla, apertem a tecla Windows de vocês e digitem Rabbit, escolham este cara aí, tá? Rabbit Start, MQ Service Start. Abram ele, tá? Virá uma mensagem dizendo que o RabbitMQ está sendo startado. Segundo, acessem o navegador de vocês e digitem este IP aí, tá? A senha padrão e username é guest ou guest, ok? Vocês podem também fazer da seguinte maneira, usar o localhost com aquela mesma porta ali, que vai dar no mesmo local. Feito isso, vocês terão essa visualização aqui, tá? Essa é a dash oficial do RabbitMQ na máquina que eu estou fazendo este vídeo. Na de vocês, creio eu, que será a mesma coisa caso vocês usem as mesmas versões. Então ele está mostrando aqui justamente as versões do RabbitMQ, do Erlang, tá? Importante lembrar que vocês podem mudar esses tempos aqui, por exemplo, de 5 segundos para mais, deixar ele atualizando, dando refresh com mais tempo ou menos. O que mais? Aqui o nome de quem está logado e o botãozinho de logout. Aqui vocês podem criar um usuário só para vocês, para não usarem esse guest aí, tá? Mas o guest, na realidade, ele é o padrão, então dá para usar para os exemplos e para vocês aprenderem o RabbitMQ assim numa boa, não vão ter dor de cabeça. Ok? Mãos à obra? Olá, pessoal. Iniciando agora, então, os testes finais e dessa vez com o RabbitMQ na sua própria dashboard. Vamos lá? Aqui, como eu falei para vocês, primeira coisa, tá? Eu estou acessando via localhost. Aqui foi o que eu comentei com vocês dos usuários, né? Eu estou usando nesse momento o guest. Vocês podem clicar na aba admin e nessa aba admin vocês podem inserir os usuários que vocês quiserem, tá? Não é o escopo do treinamento. Eu vou deixar tudo no padrão do próprio RabbitMQ para vocês não terem que ficar catando depois como é que se faz inserção de usuários, permissões e por aí vai. A Dash é bem simples, tá? Clica aqui no Rabbit de novo. Ela tem essas abinhas de conexões, de channels, de exchanges e, o mais importante, as queues, tá? Eu já tenho aqui algumas queues, mas eu não vou usar elas, tá? Queue 1 e Queue 2. Inclusive, eu vou clicar nelas e vou apagar, porque eu não preciso delas e elas podem até atrapalhar o nosso treinamento. Estou deletando elas. Pronto. Antes de mais nada, a gente vai começar, então, pela exchange do tipo Direct, ok? Vamos criar, então. Clique na aba Exchange. Aqui embaixo tem um botão de adicionar uma New Exchange. Eu vou colocar o nome de EXCH, apenas isso. E vou dizer que ela é do tipo Direct, ok? E vou adicionar ela. Depois que eu adiciono, ela já aparece, ela obrigatoriamente tem que aparecer aqui, perfeito? Vamos para as queues, ou seja, as filas. Eu vou aproveitar, antes de mais nada, eu vou aproveitar um slide que eu tenho aqui, que eu não mostrei para vocês ainda, que é este slide anterior aqui, ó, que é o teste que eu vou fazer com vocês de topic, tá? Eu vou criar aqui algumas filas, vou aproveitar essa nomenclatura que eu estou usando aqui. Sales, eu vou criar duas agora. Eu vou criar Sales e essa Bangalore
underline kill, de kill, ok? Voltando, vamos criar a primeira kill nossa, o nome dela vai ser sales, e eu vou adicionar aqui. E eu vou criar uma segunda, sales, underline, Bangalore. Adicionei aqui. Agora eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, tá? Eu quero visualizar Exchange e filas no mesmo momento. E eu não consigo fazer isso se eu não tiver duas sessões do nosso Chrome aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir ele aqui. Vou minimizar essa, que é a nossa Exchange. Dessa maneira a gente consegue visualizar melhor os exemplos, tá? Aqui. Estou na aba Exchanges. E aqui eu estou na aba Kills, nas kills que eu já criei. Vejam que nas kills não aparece nenhuma mensagem, tá? Porque a gente não mandou nenhuma ainda para nenhuma das filas. Cliquem na Exchange. E agora a gente vai começar a ligar a Exchange com o nosso exemplo, tá? Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Não, vou deixar dessa maneira mesmo. Agora eu vou começar a fazer o binding da minha Exchange EXCH com os nossos, as nossas kills. Vocês venham até essa abinha aqui de bindings, tá? E digam qual é o nome da kill que vocês querem conectar. Primeira, sales. Qual o routing key que vocês vão usar? Bom, a princípio é o mesmo nome da fila, tá? Esse cara aqui. E eu acabei de fazer um bind, de ligar a minha Exchange, né? Essa Exchange, deixa eu voltar aqui, Exchange chamada EXCH, com o bind com a minha routing key sales, que vai apontar para esta kill aqui. Vou fazer um teste rápido. Aqui vocês conseguem mandar a mensagem da própria dashboard, né, que é o mínimo esperado também, né, para testes. E onde vocês vão fazer a routing key, vocês vão informar a routing key da mensagem que vocês estão mandando. Então, vai ser o primeiro, que vai ser o sales. Mas antes da gente fazer esse sales aqui, eu vou fazer um segundo roteamento, tá? Dessa mesma exchange aqui, tá? Dessa mesma exchange chamada EXCH. Eu vou fazer o segundo binding, que é esse binding para Bangalore aqui. Como é que eu faço? Da mesma maneira que eu fiz antes. Eu venho aqui na Exchange, abro ela, clico no Bind, né, se não cliquei ainda, e informo o nome da fila. Ele não aceita. Tem que ser digitado mesmo. Informei aqui. E vou fazer o bind. Pronto. Acabei de ligar a minha Exchange a duas filas. E setei também o routing key para todas elas, tá? A primeira é Sales e a segunda é Sales Bangalore, tá? E agora eu vou fazer um teste de envio de mensagem. Vamos lá? Primeira coisa, eu tenho que informar a minha routing key para a fila que eu quero mandar a mensagem. E segundo, a minha mensagem.
Essa primeira aqui, ela vai ir só para sales. Vamos lá? Mensagem publicada é a mensagem que eu recebi, tá? Ele manda uma mensagem dizendo que foi publicada a mensagem e vocês vejam que após os 5 segundos aqui, ele já está me dizendo que eu tenho uma mensagem disponível em sales. Notem que ele foi direto para sales e não foi para sales Bangalore. Por quê? Porque eu informei uma routing key apenas de sales. Vamos ver a mensagem? Cliquem na fila. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Vou diminuir para 100%. Pronto. Get Messages. É aqui que vocês têm que clicar, tá bom? E aqui ele está me dizendo o seguinte, que ele tem uma mensagem disponível lá, e aqui eu consigo visualizar ela. Aqui está a mensagem que eu acabei de mandar aqui do lado esquerdo. Beleza? Vocês podem, no momento que não quiserem mais a mensagem, daqui mesmo deletarem ela, tá? E depois clicarem aqui no Purge, que vai fazer a limpeza da lixeira. Eu vou fazer mais um teste e vou mandar mais uma mensagem. Dessa vez eu vou mandar para Routing Key Bangalore. Vamos ver se ele manda corretamente. Vamos aguardar os 5 segundos, aqui na direita. Acabou de chegar a mensagem. Aqui vocês pegam ela. Clicando aqui, vocês conseguem visualizar ela, como eu cliquei aqui. E aqui está a nossa mensagem. Esse é um tipo bem simples, é o nosso tipo Direct. Perfeito? Agora a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vai deixar a mesma fila aqui, Sales e Sales Bangalore, e a gente vai limpar um pouco esses caras aqui, tá? Como é que se faz a limpeza? Vocês cliquem na fila, venham até a opção Purgar Direto, ele vai limpar sem pena, ele não vai nem perguntar nada. A única coisa que ele pergunta é se tu tem certeza que tu quer fazer o purge, mas naquele momento tu não tinha deletado ainda, está aqui, ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa no Bangalore. Eu vou clicar direto no purge. 5 segundos de espera. Acabou de sumir. Então, pessoal, a gente vai para o nosso segundo modelo, segundo tipo de exchange, que é o tipo Fanout, uma das mais simples que existe. Deixa eu colocar aqui o nome dela, Exchange Fanout. Vou dizer que ela é do tipo Fanout e vou adicionar. Após adicionar ela, vamos ver se ela criou direitinho, tá aqui, ó. EXCH Fanout. Eu vou entrar aqui nas filas e vou ver se está tudo certinho. Temos as 2 filas anteriores, que é Sales e Sales Bangalore. Beleza. Agora eu vou fazer os binds da minha Exchange com as minhas filas. Mas no momento inicial eu vou fazer apenas um binding, tá? Então vocês cliquem em Bindings, está aqui. Selecionem uma das filas, eu vou selecionar a Sales. Não vou dizer a Routing Key, porque essa é a natureza do exemplo, é a Fanout, que não importa qual é a Routing Key, ela simplesmente vai mandar para todos, tá? Devido a ela ser Fanout. E vou fazer o bind. Ele acabou de acrescentar aqui, para a fila Sales, né, um bind. Vamos fazer um teste, vamos mandar uma mensagem. Notem que quando é do tipo Fanout, eu não tenho Routing Key, então eu não sou obrigado a colocar uma rota aqui. A nossa Exchange vai entender que é
para a fila que foi feito o bind aqui em cima anteriormente, ok? Aqui, ok? No caso, sales. Vamos fazer um teste. Teste to sales. Publica a mensagem. Mensagem publicada. Vamos olhar aqui na nossa direita. 5 segundos de delay. Está aqui. Uma mensagem. Vamos dar uma olhada nessa mensagem. Test to sales. Beleza? Agora a gente vai fazer um segundo teste, que é o teste para todas as filas. Mas eu só consigo fazer para todas as filas se por acaso eu fazer o bind para essa segunda fila. Concordam? Sales Bangalore. Vamos lá. Tá aqui. Faço o bind, dou uma conferida, tá aqui os dois, e vamos lá. Teste to all. Quando eu clicar aqui no publish, a nossa queue aqui de sales, ela vai ter que ser acrescida de 1, e a nossa Bangalore vai ter que ser acrescida de 1 também. Perfeito? Vamos fazer o teste. Mensagem publicada. Vamos aguardar os 5 segundos. Está aqui, 2 e 1. Vamos clicar no 2, que é a Sales. Vamos dar uma espiada nas mensagens. Test to Sales. Está aqui a mensagem. Agora eu vou lá na fila Bangalore e vou chamar aquela mensagem lá. Está aqui a mensagem para Bangalore. Test to all. Facilzinho, né? Essa é a mais simples de todas. Então, agora a gente vai para o terceiro exemplo, que não estava previsto, mas eu resolvi colocar ele junto, que é um exemplo bem interessante, que é o exemplo topic. Tá? Topic, eu vou fazer um pouquinho diferente. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu voltar ao meu slide. Aqui. Para topic, a gente vai ter esse cenário aqui. Tá? A gente vai ter uma fila chamada Sales, uma Bangalore, uma New York e uma outra... Tá errado isso aqui. Sales. Austin. Vamos para o Texas. É o Texas, né? Ok. Então nós teremos 1, 2, 3, 4 filas com 4 binding key diferentes. E a gente vai testar aquele conceito do asterisco, certo? E da cópia, né? Vamos lá. É o topic test. Deixa eu baixar tudo aqui. Aqui. Para isso, pessoal, eu vou precisar mudar aqui, eu vou colocar o vídeo em velocidade mais rápida, tá? Eu vou fazer umas limpezas aqui e vou criar mais 2 filas, certo? Vamos lá. Ok? Então aqui a gente já está na opção de criação da Exchange, que é do tipo Topic. Deixa eu colocar aqui tipo Topic. E eu vou adicionar essa Exchange. Deixa eu clicar aqui. Eu vou começar os nossos exemplos, tá? Fazendo um binding, tudo nasce aqui, né? As ligações das nossas exchanges com as filas são através dos binds. Então, nesse momento eu não tenho bind nenhum com essas 4 filas aqui. E eu vou fazer isso agora. Eu vou começar criando um all, tá? Um genérico, que é o sales. Vamos lá? Então, para a fila Sales, eu vou colocar um Routing Key Sales. Apenas isso. Já tenho esse binding aqui.
Então, vamos fazer um teste? Sales. E o teste para sales. Apenas sales é o que a gente está esperando que aconteça. Mensagem publicada. Desculpa. Mensagem publicada, aqui está ela, sales. Vamos chamar essa mensagem apenas para sales, ok? Volta para a fila. Agora a gente vai fazer mais ligações. Vamos começar então por esse Austin aqui, tá? Então, para a fila sales Austin, assim, eu vou criar uma routing key chamada de apenas sales.austin, tá? Ele criou essa routing key aqui. Por quê? Para que serve esse ponto aqui? Para facilitar nós depois nos exemplos do asterisco, perfeito? Antes disso, eu vou criar então todas essas outras duas aqui. Sales Bangalore. Routing key Sales Bangalore. Sales New York, que é a nossa fila, o nome da nossa fila, eu vou chamar a rota para lá de sales.new York. Eu acho que é isso, beleza? Então nós temos 3 aqui, tá? 3 diferentes e uma genérica que é a sales, ok? Então eu vou escolher aleatoriamente, tá? Eu não vou fazer os 3 exemplos aqui porque fica muito demorado e muito cansativo. Eu vou fazer agora mais um, que é o Sales Bangalore. Essa routing key aqui, beleza? Vou deixar aqui. Aqui, routing key. Eu vou publicar uma mensagem na fila chamada Sales Bangalore. Vamos testar. Sales Bangalore. Mensagem foi publicada. Está aqui a mensagem, Bangalore. Get message. Teste para Sales Bangalore. Até aqui tudo bem, né? Daí alguém vai perguntar para mim, mas Gerson, isso aí tá me cheirando igual ao do Direct. Tu simplesmente digitou a routing key direta aqui. Ou seja, se eu quisesse mandar para Bangalore, que pertence ao setor de sales aqui, e também para o setor sales genérico, que é o setor acima, falando de organograma, como é que eu faço? Simples. Vocês têm que acrescentar mais um binding para esse caso, tá? Vocês cliquem então na exchange que vocês querem, que é a topic. Venham nos bindings e criem um binding novo, tá? Vocês vão dizer o seguinte para esse binding novo, que cada vez que vier, tá? Em primeiro lugar, qual é a fila que vocês querem mandar uma cópia desta Bangalore aqui, ou desta New York? Eu quero mandar uma cópia para o Sales, que é quem é o responsável por essa região de Nova York, por exemplo. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai criar uma nova... aqui mesmo. É um binding, tá? Não esqueçam que a gente está fazendo um novo binding para a fila Sales. Esta é a fila destino da mensagem cópia. E qual vai ser o critério que eu vou usar? Bom, pessoal, é bem simples, tá? A routing key aqui, vocês só vão dizer que ela é sales.asterisco. O que isso vai fazer? Vai fazer com que qualquer mensagem que vá para
um sales ponto alguma coisa, o que é o sales ponto alguma coisa? Pode ser o Bangalore, pode ser o Austin, pode ser o Nova York, seja copiada, seja duplicada para sales, que é esse de cima. Vamos ver na prática como funciona isso? Clicando aqui no Binding, vocês acabaram de acrescentar, então, mais um critério, né? Essa aqui é a expressão regex, né? Bem comum no nosso universo de programação. E a gente vai testar esse cara aí. Vamos lá, vamos publicar uma mensagem de teste. Vamos ver primeiro se não estragou o nosso roteamento, tá? Eu quero publicar uma mensagem, então. Deixa eu ver aqui. Para a nossa fila Sales. Único e exclusivamente chamada Sales. Tá? Only de novo. Só para ela. O que deve acontecer? O 1 deve passar a se chamar 2, né? Já contém a segunda mensagem, e nada mais, tá? Nada mais. E agora a gente vai testar finalmente, então, o nosso sales ponto asterisco. Como é que funciona isso aqui? Vai ser simples. Tudo que eu mandar para Austin, ou para Bangalore, ou para Nova York, vai cair uma cópia em sales. Vamos fazer um teste. Então, eu vou escolher aleatoriamente Nova York. Qual é a routing key? A routing key vai ser sales. Nova York. E aqui eu coloquei que a mensagem é para Nova York. Mas de acordo com o nosso binding, ponto asterisco, qualquer mensagem que seja mandada tendo um prefixo sales, independente do que tem depois do ponto, tá? Ele vai entender que a mensagem deve ser duplicada para sales também. Vamos ver se isso funciona na prática. Mensagem publicada. Aqui tem que ir para 3 e aqui tem que ir para 1. De fato, ele veio a mensagem de Nova York. Message to Sales New York. E agora a gente vai lá para o nosso Sales Queue, para a nossa fila de Sales, e vamos ver aquela mensagem que a gente acabou de mandar. Vamos lá. Tinha esquecido de uma coisa. Notem que quando eu clico em mensagem, tá? Ele busca, tá, a mensagem mais antiga, tá? E aqui ele está me dizendo o seguinte, que o server, tá, reportou que tem 2 mensagens pendentes ainda, certo? Então, deixa eu colocar lá 5. Uma. Aqui, only sales. As mais antigas está vindo, tá? Por quê? Porque a gente não marcou a mensagem como lida, como recebida, tá? Isso vocês vão aprender lá no código quando a gente estiver fazendo o teste prático usando o Visual Studio, tá? Mas, a princípio, ele trouxe a mensagem que a gente mandou para aquela fila genérica sales ponto asterisco. Está aqui a mensagem, tá? Ele veio. Aquela de New York veio parar aqui. Tá? O conceito é bem simples, pessoal, não tem mistério nenhum. Eu solicito para vocês olharem também, deixa eu voltar aqui no Exchange, aqui. Eu solicito então para vocês olharem também Exchange Topic. O conceito, tá, de routing key, quando vocês quiserem usar uma expressão regex, o cerquinha, ou o hashtag, tá? Tem uma diferenciação. Aqui a gente usou uma estrutura só de nome de routing key,
Mas existem casos bem complexos de empresas mais assim gigantes, digamos assim, com uma estrutura de organograma maior, onde eles têm o nome de routing key aqui com vários pontos, tá? Ponto Austin, ponto, sei lá, o bairro da cidade, ponto a vila, digamos assim. Então aí tu tem aí uma string com vários pontos, né? E aqui o nosso sales ponto asterisco, ele pega só o do segundo termo. Se tiver mais um ponto aqui, se for ponto centro, ponto downtown, por exemplo, Austin ponto downtown, ele não vai entender que a mensagem para o sales Austin, tá, deve ser colocada no sales asterisco. Ele não entende. Agora, se tiver aqui uma cerquinha, no caso o hashtag, ele vai entender que tudo que veio depois do ponto vai pertencer a este routing key sales aqui, e que vai ir por contrapartida para nossa queue chamada sales. Ok? A princípio é isso aqui na nossa dashboard. Vamos para o próximo ponto. Deixa eu abrir aqui o meu PowerPoint. Então, pessoal, a gente chegou aqui finalmente no final do nosso vídeo, tá? Deixa eu ir para o Finish aqui. Então, eu quero agradecer a todos vocês, né, por terem vindo até o final desse Essentials aqui, o segundo vídeo da série. O próximo agora vai sair essa semana que vem, creio eu. E ali a gente vai fazer a criação do nosso código-fonte. E a gente vai trabalhar com vários cenários ali, tá? Ou talvez um cenário apenas, mas um cenário bem complexo, tá? Então, esse próximo vídeo ele vai ser bem enxuto e vai ser código puro, certo? Eu quero agradecer então novamente, muito obrigado de coração, fiquem com Deus. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscrevam, por favor, se gostaram do vídeo. E quem não deu like ainda, por favor, deem o like. Muito obrigado novamente.